Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. Quando falo, descubro mais sobre mim e quando escuto, compreendo mais os outros. Mas quer abra a boca ou preste atenção, tenho cada vez mais a certeza que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma semana de Somos Todos Malucos, esta que é a 8ª temporada. Se bem que eu não ligo muito a esta coisa das temporadas, eu vou fazendo quando me apetece e como ninguém também me paga, não há limites. É aquilo que há temporadas de 10 episódios, de 12, de 20, é deixar fluir. Esta, pronto, por uma questão de organização, é sim a 8ª temporada, 2026, já sabem, é um podcast Observador, está nas páginas do Observador, nas plataformas do Spotify, iTunes, tudo o que é de plataformas de podcast áudio, e no meu YouTube, se gostam de associar uma voz a cara a uma voz, podem também ver no YouTube e rever todas as conversas, e venham também aos comentários no YouTube. Já sabem que eu venho aqui também falar convosco e peço sempre a vossa opinião. Ora bem, a conversa de hoje vai passar pelo stress. Porquê? Porque hoje em dia toda a gente fala de stress, mas fala como se fosse uma condição natural e imutável na nossa vida. Pronto, existe e faz parte, e não há nada que se possa fazer em relação a isso. Mas até que ponto é que o stress e as emoções contribuem para a nossa saúde física, não só mental, aí nós já temos essa relação, mas também para a saúde física. Há mais de 10 anos a Vânia Castanheira passou por um processo de um cancro que a levou também a questionar isto tudo. Hoje, esta relação entre o stress, as emoções e a saúde acabam por ser a sua área de trabalho, que integra a neurociência do comportamento, medicina do estilo de vida, que eu não sei o que é, mas já vamos saber, psicologia aplicada e espiritualidade. Vânia, muito obrigado por estares aqui, de passagem, não é? Porque a seguir vais para o Brasil, onde tu vives há quanto tempo? Há 21 anos. 21 anos? 21 anos. Pronto, estás a falar português de Portugal, mas lá falas Brasil. Exatamente. Eu já apanhei algumas entrevistas tuas e fica falando já isso. Sim, falo português do Brasil. 21 anos no Brasil. Primeiro que tudo, o que é? Porque eu fiquei curioso com esta expressão, medicina do estilo de vida. O que é isto, medicina do estilo de vida? Raminhos, antes de mais nada, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de desculpa, tenho que dizer aqui. uma coisa que esqueci-me de referir. O teu terceiro livro, As Emoções que Inflamam, Hábitos que Curam, vai agora na 2ª edição. Sim. É o teu terceiro livro, porque o primeiro livro foi exatamente sobre o teu processo de cancro da mama. Em 2014 eu passei pelo cancro em 2013, um cancro de mama triplo negativo, que dentro dos cancros que é dos de mama mais agressivos, é dos sim. mais agressivos, e tinha 31 anos. Sim. E em 2014 foi a minha cura. Em 2020, porque andamos tão exaustos, um guia prático sobre para vencer burnout. o burnout. Exato. E agora em setembro de 2025, Emoções que Inflamam, Hábitos que Curam, do qual tenho muito orgulho. E que está tudo relacionado, acaba por estar tudo relacionado com aquilo que nós vamos falar aqui hoje, não é? Exatamente. Mas estavas então a referir, porque essa questão para mim foi interessante eu ler aqui medicina do estilo de vida, porque eu não sei o que é a medicina do estilo de vida. A medicina do estilo de vida é integrar os nossos hábitos físicos, como dormir, exercício físico e alimentação, dentro dos hábitos físicos, hábitos mentais, não é? A forma como nós vemos a vida, a forma como nós reagimos aos desafios da vida, e se temos uma mentalidade mais de crescimento, uma mentalidade fixa, hábitos também emocionais, não é? Como nós gerimos as nossas emoções, e hábitos mais espirituais, não é? Então, como é que a espiritualidade horizontal, não é? Como é que nós nos conectamos connosco, como é que nós nos conectamos com as pessoas à nossa volta, como é que nós nos conectamos com a natureza, e uma espiritualidade mais vertical, como é que nós nos comunicamos com algo maior do que nós. Então, a integrar os nossos hábitos, a forma como nós vivemos a nossa vida, as nossas rotinas de autocuidado, também como um processo de cura. Então, a medicina não é só tomar remédios,
mas também parte de nós temos uma responsabilidade sobre a nossa saúde, a forma Isto como acaba nós também vivemos. por ser remédios. Exato. Não é? Mas antes de remediar, Exato. é Remediar. agir antes de remediar. Ora bem, mas tu não tinhas ligação a nada disto antes Não. do teu Eu fiz processo. comunicação, eu sou licenciada em comunicação social. Sim. E trabalhava no Brasil como administradora de uma empresa de tradução, uma empresa internacional de tradução técnica. Sim. E de repente, né, veio o diagnóstico de um cancro que me trouxe de novo para a comunicação, para o jornalismo, parte investigativa também, que é a parte que eu mais gostava, tipo, porque acho que é a palavra que mais me guia na vida. Mas, por exemplo, aquela questão básica e clássica, eras uma pessoa espiritual? Era uma pessoa prática. Muito prática. Fazer o que precisa ser feito. O que é que precisa de mim? O que é necessário? Vamos lá, prática. Sim. Uma pessoa muito prática. E eu comecei também a questionar, eu precisava entender o que é que nós estávamos a fazer para ficarmos doentes tão cedo. Tipo, isto não pode ser sorte e azar, não pode ser só genética. Aí depois comecei a estudar muito e entrei na epigenética. Já ouviste falar da epigenética? Já, claro. Da epigenética. Porque na época achavam que era maluco. O que é isso? Epigenética, não é? A epigenética, ou seja, nós podemos mudar a expressão dos nossos genes através dos nossos hábitos. Então comecei, nós temos um poder sobre a nossa saúde e ninguém nos falou sobre isto. Mas tu eras uma pessoa estressada ou eras uma pessoa alegre, uma pessoa triste? O que é que tu eras? Para fora sempre alegre. Aquela pessoa sempre de sorriso no rosto. Tudo eu implodia, eu não explodia. Então eu estava... Quando eu tive o diagnóstico do cancro, eu estava em burnout. Não se falava sobre isso na época. Sim. Mas porque eu levava muito a sério o meu trabalho, mas levava a sério de uma forma... Engolia muitas emoções e muitos sapos, não é? E se calhar fazias também aquele clássico que muitos de nós fazemos, que era cobravas-te muito. Muito. Pois, clássico. Muito. Eu lembro que a minha superiora, a diretora-geral da empresa, eu lembro de conversar com ela, olha, não vale a pena tu tentarmos cobrar alguma coisa de mais resultados, porque nada, nem ninguém vai me poder cobrar mais do que aquilo que eu já me cobro. Então tinha esta perspectiva. Eu não dormia praticamente. E também tinha aquela questão, tinha dormir pouco, não era preciso dormir muito, não é? Para que quem dorme não é, está a perder oportunidades. Exato, está a perder, dormir para quê? Não era um bocado assim, descansar, o que é isso? Eu já perdi imensas não, hoje em dia o sono para mim é dos meus inegociáveis, é inegociável na minha vida. E eu era uma pessoa que me deitava meia-noite, 1h, 2h, e hoje em dia eu durmo às 9h e meia da noite. Epá, isso também não consigo. 9h30, mas acordo cedo. Pois. Acordo muito cedo. Tenho um ritmo circadiano, né, que é o meu ritmo, está de acordo com a natureza, muito equilibrado. E tu tu começaste a estudar essas coisas todas, que te ajudaram no teu processo, e tu começaste a perceber isto que eu estava a falar no início, que o stress, porque tu viveste isso também, é uma expressão banalizada. Sim, é banalizada, subvalorizada e tornou-se, apesar de ser muito comum, não é? As pessoas viverem sob stress, isto não é normal. Porque o stress é algo positivo. Stress crítico, ele é positivo. O nosso corpo, aliás, porque se nós estamos numa situação, não é? Estou a conduzir, não é? Parece um carro à frente, o carro da frente trava, ou uma criança passa à frente, enfim, alguma coisa nós temos que ter, o nosso corpo tem que conseguir reagir ao stress sobre alguma ameaça. Não é? Parece um leão, o nosso cérebro não evoluiu muito desde a época das cavernas, então se aparece um leão ou um tigre à nossa frente, não é? O meu corpo tem que entrar em stress, tem que ativar o eixo HPA para ele mandar uma mensagem para a pituitária e a hipófise mandar uma mensagem às suprarrenais para produzir cortisol e adrenalina no corpo, que é para ficarmos com mais energia, com mais força, com visão, mais atenção. em vez de sermos a visão panorâmica, abrir uma visão focada, não é? Hiperfoco, e com mais insulina, né? Açúcar a correr na corrente sanguínea para ter mais força, se é para eu atacar ou se é para eu fugir. Então este stress crítico, que depois, passada aquela ameaça, o corpo até entende, ok, passou, então tira lá o cortisol e a adrenalina em excesso e até dá que às vezes aquelas pernas até tremem, pode dar uma dorzinha de cabeça, fica até molenga, então, mas o corpo é ele a restaurar-se. Agora, e isto o corpo sabe lidar muito bem. O problema é que tu estás constantemente em altas. É o crónico. Exato. E quando eu estou constantemente com esta desregulação do cortisol e da adrenalina presentes, que depois até às vezes desgasta demais e até falta este cortisol, então ele fica desregulado no nosso organismo,
nós não vamos conseguir agir bem na vida, passamos a ser mais reativos. Então a pessoa deixa de ter uma funcionalidade tão grande no seu dia-a-dia. Porquê? Porque o sistema límbico, que é onde estão as nossas emoções, fica hiperreativo. Né? Imagina ali no centro do nosso cérebro. A amígdala fica hiperreativa, tipo, cresce. E aí a comunicação com o nosso córtex pré-frontal, que é o nosso centro de poder de decisões, o nosso cérebro racional, digamos assim, entre aspas, a comunicação não fica tão boa, fica com ruído. Sim. Então a pessoa começa a fazer más escolhas. Então começa a ser mais impulsivo, começa a ser mais reativo. Tu começas a fazer escolhas alimentares piores, não é? Começas a fazer escolhas em cima do acontecimento, mas impulsivas. Mais impulsivas. Porque tudo é uma reação. Começa a comer mais, né? Às vezes pode até gerar uma compulsão. É aquilo que eu se calhar eu já falei aqui noutras conversas, que ficas tipo o ratinho na roda. É um ratinho na roda. E quanto mais tu fazes más escolhas, mais ela alimentas acelera, esse stress e entra nessa roda. E porquê que nós vivemos nesse registro? É uma questão cultural, é uma questão desde a Revolução Industrial. Eu acho que é um conjunto de fatores. É um conjunto de fatores individuais, é um conjunto de fatores culturais, também, né, da própria família, a pessoa como ela aprende como é que deve viver, porque se formos conversar com pessoas na rua e se dissermos que está estressada, se a pessoa está a dormir bem, começar a perguntar sobre detalhes da vida dela, de estilo de vida e de bem-estar, ela vai dizer que é normal. Afinal, não estão todos assim. Não são todos. Isto não é vida adulta, viver estressado. Não é? E a pessoa depois vai ao médico e muitas vezes a pessoa relata estas coisas que está a sentir. Às vezes nem diz tudo. Não é? A pessoa não diz tudo aos médicos. E vai dizer, está estressado. É da sua cabeça, vai cuidar da cabeça. Ou estressado é o stress, é normal. Mas como resolver isto? Não é? Como resolver isto? Como? Vânia, como resolver isto? Explica. Primeiro, isto parte de uma consciência. Sim. Não é? De uma consciência. Estar estressado constantemente não é normal e o preço de eu estar a viver assim é alto. Eu não quero pagar este preço, porque depois vem com juros, não é? De nós vivermos assim. Eu vivia assim, mas a minha vida não era tão estressada. Eu é que criava, porque não dormia, depois fazia más escolhas, alimentar, enfim, uma série de... Pois, é que há aqui uma questão que a questão, por exemplo, é preciso que... Eu acho que faz sentido isto, porque eu já li também algumas coisas sobre isto, obviamente não tenho estudos, mas parece-me que faz sentido que não há uma relação. Há muitas pessoas que podem associar e aquela ideia de estar a ouvir a conversa e estar a pensar agora o stress causa cancro, ou agora o stress vai-me fazer ficar constipado. Não há uma relação direta de causal no sentido de faz isto, vai acontecer isto, mas o stress leva-te a isso que tu estás a dizer. A escolhas impulsivas, a más escolhas alimentares, a falta de sono, falta até de beber água, não é? E essas escolhas todas levam a uma baixa do sistema imunitário, alterações também provavelmente hormonais, e isso tudo é que vai facilitar resistência à insulina, isso tudo acaba por facilitar uma data de questões, seja o cancro, seja diabetes, seja um burnout, seja as doenças AVCs. crónicas não transmissíveis também, muito. Sim. Isso é importantíssimo o que estás a dizer, porque muitas vezes as pessoas veem má gestão emocional ou um stress crónico causam cancro. Não é aquela questão, não é uma relação direta, mas é o ciclo. Sim. Não é? Então, se eu tenho escolhas, ou se eu estou constantemente com cortisol e com adrenalina, que eles são ótimos e são importantíssimos, até para nós acordarmos de manhã, não é? Então eles são importantíssimos para vários sistemas de funcionamento no nosso organismo, mas de forma equilibrada, não é? Tudo ou em excesso ou em falta vai dar ruim, como se costuma dizer no Brasil. Não é? Então nós temos que procurar o equilíbrio. Então, se nós começamos a fazer essas escolhas erradas, temos cortisol e adrenalina o tempo inteiro no nosso organismo, ele vai fragilizar o centro de controle de qualidade da nossa fábrica. Então imagina que nós somos uma fábrica fábrica de livros. Então estou a produzir uma gráfica, neste caso, não é? Mas uma fábrica. E o centro de controle de qualidade que vai passar este livro e vai dizer, se este livro tiver com uma pontinha, ou sei lá, a cor saiu... vai para o lixo. Ele vai para o lixo. Não é? Então este livro não pode passar, não passou no centro de controle de qualidade.
E isto é o quê? É o nosso sistema imunológico. E todos os dias nós produzimos células cancerígenas. Sim. E se o nosso sistema de controle de qualidade, o nosso centro de controle de qualidade, ele funciona bem, ele vai perceber, opa, não, isto aqui não pode ir. Exato. Não é? Agora, se ele está fraco, às vezes passa, é tão mínimo, é uma Sim. célula defeituosa que é tão pequenina, mas ela passou. E ela depois continua a proliferar no nosso organismo. Exato. Eu acho é que o problema do stress é não ser uma coisa visível e palpável, excepto quando acontece depois uma chatice. Exato. Não é? É como uma doença invisível. Porque se tu fores levar com um pau, Sim. tu sabes, se alguém tiver com um pau à tua frente, tu sabes que se ele me bater vai doer. Sim. Não é? Mas o stress Ele mói. isso. Ele não mata logo, mas ele vai moendo até Isso. que depois vem uma cobrança. Então, não podemos normalizar o stress. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E depois outra coisa também, Raminhos, é que o nosso cérebro, ele não existe, ele não foi programado para ser feliz. Ele é programado para sobreviver. resolver. Para sobreviver. Sim. Apenas a única coisa que ele quer é sobreviver. A principal função dele é sobreviver. Então ele tem que poupar energia para sobreviver. Então ele tem que se sentir seguro. Quando ele não se sente seguro, ele começa a emitir uma série de funções. Ele ativa o nosso sistema límbico para ele começar a fazer uma série de funções para estar alerta, né, hiperalerta, para que ele possa dar segurança, por dizer, não, isto vamos sobreviver, precisamos poupar energia, precisamos, o que é que precisamos fazer? Nós estamos sob ataque. Então o que é que eu tenho que dar ao meu cérebro? Segurança. E como é que dás essa segurança? Tenho que dar segurança através dos meus rituais de autocuidado, das minhas rotinas. Então uma coisa que nós não temos no nosso dia-a-dia, que não aprendemos culturalmente a valorizar, não é? O descanso e o silêncio. Então é importantíssimo, por exemplo, eu gosto muito de acordar de manhã, ser a primeira pessoa a acordar da casa. Que horas é Então, que acordas? No Brasil, normalmente às 5. Aqui Da tenho manhã? acordado às 6. Daqui a 2 horas antes da casa, né? Eu estou na casa dos meus pais, acordo 2 horas antes de toda a gente. E no Brasil, normalmente às 5. E o que é que fazes às 5 da manhã? Às 5 da manhã eu acordo, vou à casa de banho, eu rapo a língua. Sim. É rapo, né? No Brasil é raspar. Raspo a língua, lavo a cara, faço as minhas higienes, tomo água, que eu já deixo a minha água morninha. Pronto, agora no verão lá não dá, mas a água morninha, e vou meditar. Então é a primeira reunião do dia comigo. Eu começava a meditar, adormecia outra vez. Mas se eu durmo bem, porque o dormir, o dormir bem, o que é dormir bem? É um sono de qualidade e de quantidade, não é só quantidade. Às vezes a pessoa pensa, eu tenho que dormir, sou adulto, então é adulto entre os 18 e os 64 anos, são de 7 a 9 horas de sono por noite. Mas não é só essa quantidade, mas eu durmo 8 horas. E como é que é a qualidade desse sono? Como é que é a arquitetura? Quanto é que eu tenho de sono profundo? Em que momentos da noite está o sono profundo? Se está nos horários adequados? O sono REM? Não é? Porque no sono profundo eu faço existe toda a reparação tecidual do meu organismo. Não é? Os músculos, por exemplo, aquela musculação, o exercício físico que se faz durante o dia, é à noite que, com a produção da hormona GH, que é a hormona do crescimento, que o músculo se vai desenvolver. E toda a parte também cerebral, tecidual, tudo o que é tecidual, o fígado, rins, todos os órgãos. E depois no sono REM, que é na segunda metade da noite, mais ou menos, são os ciclos de sono REM, que é um sono mais leve, que é o corpo, a mente está quase como se fosse acordada, mas o corpo adormecido, e é toda a reparação emocional. E é o reorganizar tudo o que aconteceu na primeira parte da noite, a parte emocional, o processamento emocional e de memória. Mas há malta que está a ouvir isto e está a dizer, mas eu não tenho tempo. Mas há um provérbio indiano que diz, em relação à meditação, mas acho que isto vale para tudo. Se não tens tempo de meditar 20 minutos por dia, então precisas meditar 1 hora. O tempo, ele quer dizer, é uma questão de priorização. Então é assim, ok, eu não tenho tempo para meditar 20 minutos por dia. Se acorda às 5 da manhã, ok, eu não quero dizer que as pessoas tenham que acordar às 5 da manhã. Isto para mim funciona nesse horário, mas no Brasil que eu me deito-me cedo. Não é? Aqui estou a acordar às 6, às 6 ainda é de noite. Até queria acordar um bocadinho mais tarde, mas o meu ritmo circadiano está ali, está muito equilibradinho, eu também não quero mexer nele. Mas às vezes assim, eu não tenho tempo, mas não tem 10 minutos, não temos 10 minutos para estar em silêncio, fazer uma respiração consciente. Eu acho que tem isso, tem a ver tudo muito com a falta de hábitos. De se priorizar. Então, nós temos uma série de, por exemplo, temos uma série de resistências quando são coisas por nós. Não é? Então, por exemplo, eu tento há muito tempo que a minha mãe tenha uma rotina de exercícios físicos.
E a minha mãe tem todas... É engraçado, é uma resistência e vem todos com uma série de argumentos. Isto é o meu dia-a-dia de trabalho, não é? Então já sei todos os argumentos de toda a gente de autossabotagem. Quais é que são os principais argumentos, então? Eu não tenho tempo. Isto é o principal e o não tenho tempo é um paradoxo, não é? Quer dizer, Sim. Não tenho tempo. O tempo nós criamos através das prioridades. Então, se eu não tenho 10 minutos para eu poder respirar, porque não precisa ser meditação, não, mas um tempo para mim, um tempo meu de silêncio, parar. E respirar conscientemente, porque nós desaprendemos a respirar. Nós nascemos a saber respirar. O bebê, né? Tens 3 filhos, né? 3 filhas. É quando lembras-te bem delas pequenininhas, a respirar era a barriguinha, não é? Assim, a respirar. Sabia respirar bem. Depois nós não temos tempo, começamos a querer poupar tempo e a respiração fica curta. E isto ativa o nosso sistema nervoso simpático, que é o sistema nervoso que está sob stress. Sim. Seja, então, se eu respirar curto... A própria respiração... A respiração, eu ponho-me em stress sem estar em stress. Porque antigamente os nossos inimigos era o leão, era o tigre, não era os animais selvagens. Sim. Hoje em dia somos nós mesmos que criamos. Então, eu preciso ter estratégias de autorregulação quando eu entro num momento crítico. Então, por exemplo, uma respiração. Eu parar 2 minutos para respirar, fazer uma respiração profunda e conseguir ter a expiração maior do que a inspiração. Então, por exemplo, se eu inspiro em 4 tempos... Percebo aquele minutinho, 1 minuto que fica dentro e depois expiro em 6 e depois tenho 1 fora. Este momento entre uma respiração e outra é este momento que nós nos conectamos connosco. E depois também esta é uma pausa. Essa é uma das desculpas, a falta de tempo. Falta de tempo. Outra, deixa-me adivinhar, aborrece-me. Eu não tenho paciência, não gosto... isso aí é só ginásio é só para as pessoas fitness, elas vão lá para desfilar, para tirar fotos, e daí cada um vai para aquilo que quer, não é? Eu tenho responsabilidade sobre aquilo que eu vou, daquilo que eu faço. Sim. Não é? Então é ir desconstruindo um pouco também estas resistências internas, estas autossabotagens, porque ninguém vai fazer por nós, ninguém. É assim, mas tu estavas a dizer, nós vivemos nesse stress crónico. Sim. O stress está sempre presente na nossa vida. Sim, mas temos o stress crítico é uma forma funcional. Se ele não é ativado... E é esta nossa relação com o stress que nós temos que mudar. Mas também o stress relaciona-se diretamente com as emoções. Sim. Não é? Sim. Uma má gestão emocional... Conduz ao a mais stress e o maior stress crónico também leva a uma má gestão emocional. Sim, é um conjunto de fatores. Isto não temos aqui uma solução única, eu tomo este remédio, faz isto que não tens mais stress. Então nós temos que ter, eu gosto sempre de olhar quando vou construir até com as minhas clientes a vida delas, não olharmos assim para a vida. Não, nós temos as coisas que nós fazemos pontuais, não é? Quando vem uma situação de stress crítico, não é? As coisas pontuais, de uma pausa, de uma respiração, não é? Se tem uma ansiedade, de pôr uma almofada aqui em cima que ajuda e fazer uma respiração e depois conectar para ver qual é que é o medo que estou a sentir, qual é que é a emoção que eu estou a sentir, não é? Por trás daquela ansiedade, qual é que é, ou seja, tanto é a ansiedade, é medo de não conseguir controlar não sei o quê, medo que não vai dar certo, que não vai dar tempo, ok. Então, conversar com a emoção, tentar entender a emoção e acolhê-la, porque o que gera através da má gestão emocional que leva a esse stress crónico é nós não gerirmos as emoções, nós não queremos sentir as emoções. Seja, já volto àquele ponto ali, mas esta questão aqui que é um ponto importante. Mas as emoções, quando elas não são geridas, elas levam a este estado de stress crónico, que é uma inflamação subclínica que vai sendo estando presente no nosso organismo. Já quando nós acolhemos as emoções, nós as processamos, nós conseguimos ter uma melhor relação com o mundo. As emoções são uma ponte para a nossa relação com o mundo. Como é que eu me dou com as outras pessoas? Como é que eu vejo o mundo? Como é que são as escolhas que eu faço? Porque se eu giro bem as minhas emoções, eu consigo fazer escolhas mais saudáveis por mim. Às vezes o gerir... eu acho que há pessoas que podem interpretar o gerir emoções como o ficar bem com as emoções. E eu acho que não, às vezes se calhar não passa tanto por isso. O gerir as não emoções... é controlar, tá? Exato, isto aqui é um ponto importantíssimo. É aceitar. Mas saber aceitar, dar nome. Por exemplo, o que é que eu estou a sentir? Estou triste, estou zangado, e aceitar que nesse momento, aquela situação fez-me sentir assim. Exato. Às vezes acontece-me... isto tem aqui outras coisas, mas
E estou muito melhor em relação a isso. Mas, por exemplo, às vezes sinto inveja em relação a uma pessoa qualquer. Sim. Em relação ao trabalho. E eu de antes se calhar ficava muito tu não tens razões para isso, independentemente de ter ou não ter. Queres Sim, sim. diminuir o outro, sim. Ou no sentido de estás a pensar nele, não ligues a isso. Não ligues a... Queres ignorar. Ignorar esse sentimento. E eu hoje, se sinto inveja em relação a algo, eu tento perceber, ok, eu estou a sentir inveja em relação a isto. Obviamente isto diz mais sobre mim do que sobre a outra pessoa. Porque é que eu estou a sentir inveja? Do que é que eu tenho medo? É de eu falhar no meu próprio trabalho e aceitar jogar, ter uma visão pragmática daquilo que se está a sentir e tentar quase que ser o meu próprio terapeuta naquele momento, sem estar aqui nem a sobrevalorizar nem a desvalorizar mesmo aquele sentimento. E às vezes, seja sentimentos de inveja, às vezes, sei lá, medos, tristezas, às vezes uma pessoa acorda só, hoje estou triste, hoje acordei triste. Sim. Porque às vezes sei, outras vezes não sei. Mas não é ignorar, não é tentar, não quero sentir isso, eu tenho que pensar positivo. Sim. Mas é curioso teres falado da inveja. Eu acho uma emoção super útil, a inveja. Sim. Eu vou dizer a minha visão sobre a inveja. Que é uma emoção perfeitamente normal de sentirmos, ok? Mas ao sentir inveja, eu gosto sempre de me questionar, isto o que é que eu estou a sentir? Inveja? Tá, ok, então o que é que o outro tem que eu gostaria de ter? É exatamente do quê? É aquilo. Ok, então quais seriam os preços para eu pagar, que eu tenho que pagar, para eu ter aquilo? Normalmente é ter alguma coisa, não é de material, não é? Mas de alguma coisa profissional. Assim. Para eu estar naquele patamar, quais são os preços que eu tenho que pagar? É isto, às vezes é trabalhar à noite, fora de hora, não sei o quê. Eu estou disposta a pagar esses preços? Não, eu não quero pagar esses preços. Então, eu gostaria de ter o que aquela pessoa tem, o que ela alcançou, mas eu não quero pagar os preços para estar naquele lugar. Então, ok, não quero mais aquilo. Ou arranjo outra maneira. Ou tenho outro, ou dentro do meu, do que eu desejo para a minha vida, maneira, dos preços que eu estou disposta a pagar, qual é que seria o patamar ideal para mim. Então eu gosto muito da inveja neste sentido, porque às vezes a pessoa inveja, que emoção tão feia, não é coisa de se ter, e não é. E não é só isso, tu não controlas nem as tuas emoções nem os teus pensamentos. Mas portanto, como é que a maior parte das pessoas faz? Tenta controlar e julga as emoções. Isto é muito importante, nós não julgarmos aquilo que sentirmos, mas vermos as emoções como informação. Então aquela emoção, é uma informação sobre mim, ok, então está aqui uma oportunidade de cura. Então o que é que esta emoção está a tentar comunicar comigo? Porque nós tentamos muitas vezes, é aquilo que nós sentimos no corpo, não é, as emoções, nós tentamos arranjar argumentos racionais para os resolver, sendo que é uma questão emocional. Ok, então neste caso eu trouxe argumentos ali emocionais, não é? Mas às vezes quando trouxe argumentos racionais. Mas agora às vezes quando é uma ansiedade, não é? Quando é um medo... e o que é que nós precisamos? Ok, entender, eu entendi, eu estou a sentir isto por causa disto. Ok, então como é que eu agora posso acolher esta emoção? É uma respiração, é uma almofada aqui assim no peito, porque a ansiedade, né, fica muito aqui, e se nós pusermos, até se puseres assim a mão, até sentes uma certa calma. Sim. Né? Então às vezes o que eu preciso é de um exercício de acolhimento. Então é nós termos, voltando ali àquele ponto lá atrás, não é? Em termos de solução, entre aspas, não é? De termos ferramentas para momentos em que nós saímos do nosso eixo, não é? Porque todos nós vamos sair, a vida vai nos trazer desafios e nós vamos desequilibrar, não é? Então, para que eu volte mais rapidamente para o meu eixo, mas de forma funcional e não de forma de tentar controlar, não é? Como estávamos a falar. Então, por exemplo, a respiração, não é? Ter estas técnicas de gestão emocional também, como às vezes também exercícios de yoga, enfim, algumas coisas assim, e ter também ferramentas do nosso dia-a-dia, as nossas rotinas. Então as minhas rotinas, elas patrocinam, digamos assim, não sei muito o termo aqui em Portugal, mas elas patrocinam, suportam a minha versão que eu quero ser, a Vânia que eu quero ser, ou as minhas rotinas são como se fosse de outra pessoa. E isso é uma coisa New Age ou que serve para qualquer tipo de pessoa, seja um publicitário, um diretor de uma grande empresa ou uma pessoa que é faxineira? Isto serve para qualquer pessoa, só que tudo adaptado. Ninguém é igual. Porque lá está, às vezes,
Ou há essa ideia de que é algo... Não, isso são modas... Mas não precisamos mudar a vida inteira. Não precisamos mudar a vida inteira. Eu lembro quando, por exemplo, estávamos aqui a falar, né, quando o meu irmão esteve aqui também para os 70 anos do meu pai, ele ficou 5 dias em Portugal e ele estava no computador, eu vou ao ginásio, porque eu chego e inscrevo-me no ginásio. E se eu vou ficar 15 dias ou uma semana, eu inscrevo-me e continuo. Né? Há uma certa flexibilidade nas minhas rotinas, mas há coisas que eu gosto de manter. E fui ao ginásio e voltei. E ele, já foste ao ginásio? Sim, eu não preciso do dia inteiro para ir ao ginásio. Eu vou 50 minutos, volto, então eu estou pronta. Então às vezes nós temos a ideia de que precisamos mudar a vida inteira para então para cuidar de mim eu preciso mudar toda a minha vida. E não, às vezes são pequenas coisas. Eu tenho clientes, às vezes são médicas e plantonistas e têm uma vida muito cheia, horários muito cheios, e no meio disto é possível ter espaço para criar rotinas que as façam sentir bem e as façam sentir seguras e numa rota de cura, digamos assim. Então, tenho pessoas que têm várias profissões e vários estilos de vida, ou que têm filhos, ou que não têm filhos, ou seja o que for, e é sempre possível. Então, é tudo individualizado. Só que há ferramentas que são gerais. Toda a gente precisa de um bocadinho de silêncio. Podem ser 5 minutos, 10 minutos, mas ter uma reunião consigo própria para se conectar consigo. Então, as minhas escolhas estão de acordo com a pessoa que eu quero ser? Ou as minhas escolhas, elas estão na contramão da pessoa que eu quero ser? Não é? Porque nós estamos aqui sempre para evoluir. Sim. Que mudanças é que tu já assististe? Para além da tua, como é óbvio. Sim. Mas que mudanças é que tu já assististe assim em pessoas? São 12 anos de atendimento clínico. Não é? Então muitas mudanças. E as pessoas, normalmente, ou muitas, não digo todas, não é? Mas muitas das minhas clientes, às vezes, com diagnóstico de cancro, eu não atendo só mulheres com cancro, mas muitas de diagnóstico de cancro, normalmente elas chegam até mim e dizem: Vânia, eu quero me separar, eu quero mudar de emprego, eu quero sair do meu emprego, que querem mudar as coisas estruturais porque correlacionam o estado emocional e da vida delas, o resultado das vidas, às questões de fora. Então esta é a coisa que me dizem. Eu digo, ok, até pode ser que isso seja válido e que seja necessário e podemos trabalhar isso num futuro, mas agora a minha sugestão é cuidar de si. Vamos fazer isso de dentro para fora. Então eu gosto de fazer até uma analogia, né, como se a vida da pessoa fosse um circo, uma tenda de circo. Não é? A tenda de circo, ela tem, pelo menos antigamente era assim, várias estacas em volta. Sim. E no meio um pilar principal. E eu disse, nós podemos, isto tudo, o casamento, os filhos, os amigos, o trabalho, são várias estacas em volta. Sim, mas se não tiver aquela no meio, ela cai. Não é? Então se eu tiver aquela do meio, ela bem fincada no chão, até pode ser que as estacas elas não estejam bem firmes, mas se vier um vento, levanta a estaca, mas a tenda não cai. Agora, se a sua vida, o seu pilar depender das estacas em volta, vem um vento grande e ela cai, como agora com o diagnóstico de um cancro ou não é? E então primeiro vamos cuidar disso dentro para fora. Então entramos num processo de autoconhecimento profundo. Primeiro é o autoconhecimento. Não é quem é que a pessoa é, quem é que ela quer ser, quais são os valores. Não é? As pessoas não se conhecem. Não estão conscientes. Não trabalharam isso, porque é sempre a vida é para fora. O que é que a vida precisa de mim? Então depois que a pessoa casa, tem filhos, é uma questão muito... Lá está, é muito cultural, não é? Já os nossos pais eram... Os teus pais eram provavelmente assim, os meus eram... E na minha família as mulheres são todas muito guerreiras, trabalhadoras, são elas que tomam conta são a estrutura da família, da casa. É logo um peso, não é? Exato, eu já vinha com isso também. A mulher é que dá conta, não é? Daquilo tudo, e tem que ser, e trabalha não sei quantas horas por dia, e vive para o trabalho, para a família... E depois tu mudas a tua vida e como é que és vista pelos outros? Foi difícil, foi bem difícil. Pois. Porque na época aquilo que eu faço hoje em dia não havia. Então eu não tinha suporte para isso. Então era aquilo que eu ia descobrindo. Eu fui continuo a ser cientista do meu próprio corpo e da minha própria vida. Não é? Fui fazendo estas formações, fui a pioneira no primeiro curso que saiu de medicina do estilo de vida, de coaching de medicina do estilo de vida. Eu fiz na American College of Lifestyle Medicine, com Well Coaches, em Harvard, também na Harvard Medical School. Também então fui fazer todas estas formações. Sim. E pioneira nisto. Medical Coaching também a primeira, que é em Israel. Primeira Medical Coach em Portugal. A segunda no Brasil, mas a primeira a trabalhar com
com mulheres com cancro. Então, fui pioneira no meio disto tudo, não é? Fui descobrindo, tem as suas coisas boas, mas também teve os seus pesos, não é? E as pessoas em volta, elas gostam muito de ditar aquilo que nós comemos, aquilo que nós fazemos, porque nós somos um espelho daquilo delas. Pois era isso que eu ia dizer, porque se começam a apontar as tuas escolhas, na realidade elas estão a apontar as escolhas delas. As escolhas dela, porque se eu estou ali, eu escolho não beber, não é? Eu escolho não beber, a pessoa está... Então estou a beber, ela vai-me julgar e fala, mas bebe só um vinhinho, é só hoje. Ai, comer este doce aqui, como só hoje. E esta porcaria, isto não sei o quê, mas é só hoje. Mas tipo, se eu não quero. Isto não diz nada sobre as tuas escolhas, tu podes fazer o que tu quiseres. Nós estamos aqui livres e aquilo que eu ponho para dentro de mim é meu, nós não comemos junto. Não é? Então, isto foi difícil sendo trabalhado e depois quando comecei a estudar a neurociência, comecei a entender como é que são os nossos processos neurais, não é? Como é que nós funcionamos, e isso deu também uma claridade muito grande e para ajudar também a lidar com as outras pessoas, com estas questões, estes confrontos, porque nós vivemos em sociedade, não é? E não podemos deixar de viver em sociedade, até porque há um estudo de Harvard que foi feito ao longo de 80 anos, que era para tentar entender o que é que deixava as pessoas felizes, não é? E chegou-se à conclusão que... o Benfica. Neste momento não está a correr muito bem, mas pronto. E o que deixa as pessoas felizes, efetivamente, são as boas conexões. Sim. Não é só ter uma vida social. Nós somos seres sociais, não é? Somos seres sociais, então não dá para evoluímos deixarmos... em sociedade. Não... Exatamente. Exato. Então temos que escolher bem as boas conexões. Também não precisa ser muita gente, mas ter que sejam boas, sejam de qualidade. E então nós adaptarmos, não é, a esta vida que entendo como sendo uma vida mais saudável e que me dá uma certa segurança. Isto, por exemplo, quando eu tive o diagnóstico do cancro, o meu oncologista, ele disse-me, Vânia, a chance do teu cancro voltar em até 2 anos e voltar no cérebro, ou nos ossos, ou em outros órgãos, é acima de 60%. E eu respondi-lhe, até o meu marido ficou nervoso na sala, assim, doutor Fernando, eu entendo perfeitamente isso que me está a dizer, que é baseado em números numa série de mulheres, mas eu entendi para que é que o cancro veio e eu estou a fazer a minha parte. Se até vier, pronto, olha, outra coisa eu vou ter que lidar. Mas eu tenho a segurança de que eu estou a fazer a minha parte para que esta doença não volte. Então acredito, se até vier alguma, que seja por outra razão qualquer. Ou seja, a tua parte é isso, era a mudança de hábitos, o cuidar... É o cuidar de mim. Depois, é assim, depois há casos de pessoas que têm problemas de saúde, seja ele qual for, que continuam na mesma. Ai, sim, muitos, ficam bem, muitos. E já muitas pessoas que me procuram é porque elas entendem que não querem viver com o medo, não é, da recidiva da doença. Então entendem que tem uma parte que elas podem influenciar. Ou seja, nós não podemos controlar os resultados, mas nós podemos influenciar. Não é? Então, sim, mas muita gente... Há muita gente... Eu tenho exemplos de pessoas que passaram por processos de burnout e que na cabeça delas continua a ser eu só preciso descansar 2 ou 3 dias. Pois. E pronto, e voltam ao mesmo registro. E vivem neste efeito sanfona, não é? Tem um efeito... Porque vira de picos, não é? Então é como aquelas dietas restritivas. A pessoa faz uma restrição calórica enorme e depois vai para uma compulsão ou exagera, não é? Em alguma coisa. Depois faz mais uma dieta para perder 3 ou 4 quilos, depois vai, engorda 6. Não é? Então vive nestes picos, não é? Como nós também na alimentação, não é? Nós temos que evitar os picos de insulina, os picos de comportamentos extremos, não é? Dos excessos e das faltas. Mas a sociedade hoje em dia também não está a ajudar nada, não é? Porque mas nós temos que fazer... Isto parece que está cada vez pior. Pois está difícil, mas nós não podemos pôr a culpa na sociedade. Não, mas como é que tu tornas as pessoas conscientes? Sabes que eu, durante um tempo, ali na época da pandemia, eu tentei voltar a minha comunicação nas redes sociais, no Instagram, mais para a prevenção. Se eu tenho esta informação toda, não é? Então as pessoas podem prevenir. 90% dos casos de câncer de mama e da maior parte dos tipos de câncer são evitáveis. Sim, tem a ver com muitos com hábitos, sim. Exato, então porquê é que as pessoas, sabendo o que sabem, não fazem aquilo que precisa ser feito? Existe um gap muito grande, não é, nisto? Pois é, porque é isso, porque estão presas, porque estão nessa roda viva. Sim, é exato. Não é de... E o quê? Quando é essa doença invisível, ou seja, eu consigo lidar com este moer do stress crónico. Sim. Não é? Mas não há um susto suficiente, não há um pontapé suficiente para que eu faça mudanças. Então cada pessoa tem o seu clique. Cada pessoa tem o seu momento. E ninguém muda ninguém, não podemos obrigar ninguém a mudar.
Claro que com a consciência, quando eu comecei a fazer mudanças, quando comecei a estudar e vi as pessoas que eu amo à minha volta a fazerem escolhas que para mim eram um caminho, rota de doença, e muitas delas chegaram à doença, isto doía-me imenso. Não é porque mas eu não posso mudar ninguém. Não é? Eu estou a tentar mudar esses hábitos das pessoas que eu amo. Quanto muito podes mudar com o teu exemplo. Exatamente, foi o que eu decidi. É o meu exemplo. E quando as pessoas precisarem de mudança, mesmo estas pessoas próximas a mim, elas pedem-me ajuda. E eu sou feliz em ajudar. Há uma questão que é... tu achas que, por exemplo, a criação de rotinas é bom para toda a gente? É importante para o cérebro. E toda a gente tem um cérebro. Mas Só que o meu cérebro... eu vou-te dizer. Como é que eu vou te explicar? Eu tenho... não sei se acompanhas a minha história. Eu tenho questões relacionadas com a perturbação obsessivo-compulsiva. No Brasil, TOC. É o TOC, sim. Não é? Transtorno obsessivo-compulsivo. E déficit de atenção. Rotinas, para mim, é muito difícil. Sim. É muito difícil de criar. Eu tenho a consciência que poderia ser útil. Sim. Mas daí a criar horas para fazer coisas é muito complicado. Mas daí é que está, não precisam ser as horas. Mas é a sequência de eventos. Ok. Então, se eu acordo às 5, às 6, às 7, às 8, não importa, eu vou acordar, vou à casa de banho, vou rapar a língua, vou bochechar com óleo de coco, vou lavar a cara, vou beber água. E depois... Eu faço isso durante 3 dias, depois esqueço. Olha, rapar a língua também. Agora, rapar a língua é dos hábitos mais fáceis de fincar, porque a primeira vez que tu rapas e vês o que é que sai, tu nunca mais queres que aquilo volte para dentro de ti. Sim. Então é dos hábitos mais fáceis de fincar. Uma coisa que eu faço, eu não faço isso, mas bochecho todos os dias e a primeira coisa que eu faço é sempre... Obviamente levantar-me, bochechar, lavar a cara e beber quase meio litro de água logo de manhã. Mas logo de manhã, assim, eu também bebo 1 litro de água antes do pequeno almoço, mas não tudo de uma vez. Não, eu bebo... mas bebo quase tipo 400 mililitros para aí, de uma vez, mas não é tipo... bebo um copo, sim, depois faço qualquer coisa, bebo outro copo. Então, isso é uma rotina. Isso é uma rotina. Mas, por exemplo, eu tenho na minha cabeça, para mim, que eu acho que beneficiaria com criação de certos hábitos. Por exemplo, quais? Por exemplo, acordar mais cedo. Não é que eu acordo tarde. Sim. Acordar mais cedo, eu acordo sempre aí 10 para as 7. Não, 10 para as 8. Tá. Mas acordar mais cedo, fazer ali de manhã 10 minutos de meditação ou... podemos chamar também de oração, vá. Sim. Uma oração matinal. Oração, exato. Meditação. Ler um bocadinho de manhã ou estudar um bocadinho de manhã. Adoro. Uma coisa destas, mas não consigo. Tá, ok. Então vamos andar um bocadinho atrás. A que horas é que tu jantas e a que horas é que tu te deitas? Agora, essa parte. Janto cedo. Cedo a que horas? Geralmente estou jantado, acabei de jantar tipo 8h30. 8h30. Então, queres uma boa ou uma má notícia? Porque fogo, não vou jantar às 5 da tarde, queres ver? Não, às 5 da tarde não. Mas jantar entre as 6 e as 7h30. Não dá. Então, com as miúdas não dá. Estão a chegar da escola. Às 6 estou a ir buscá-las à escola. Sim. Não dá. Mas pronto, tentar depois até outra às coisa. 7h30. Pois, aqui é que estás a ver. Aqui é que máximo, entram as gestões. Porque, por exemplo, terças e quintas Sim. é dia de treino das miúdas. À noite, não é? Mas isso está socialmente errado. Pois, mas isso agora vou eu chegar lá e digo assim: isso é olha, mudei o horário. E eles dizem: está bem. Mas isso é complicado. Isso não dá. Isso é complicado. Tipo, terças e quintas, às 9h30, tenho uma delas a chegar a casa às 9h30 da noite. Coitadinha. Não dá. Pois. Mas pronto, são os únicos dias. Mas depois lá está, quero ver uma série. Sim. É sempre, eu já falei disso aqui várias vezes. Quero ver uma série, portanto, 11 da noite estou na cama, 11h30. Sim. Que é tarde. Sim, mas pronto, se estás a acordar às... vou-te explicar assim, o nosso ciclo do sono, mais ou menos. Nós costumamos no fim da tarde começar por volta das 5 da tarde a produzir a melatonina, né, que é o hormônio do sono, digamos assim. Tem outras funções, mas do sono. E depois, ele tem ali assim um pico, é como uma onda, né? Se vais surfar, né? Vais surfar uma onda, se tu pegas
o pico da onda, a onda está a vir e começas a nadar Sim, e pegas segues o a pico coisa, da onda, sim. epá, tens ali, vais até à praia de forma espetacular. Pois. Agora, se não perdeste ali o pico da onda, mas tens que voltar, vais ter que remar. Então passou ali às 9h30, 10h30, até Já umas estás 11 da aí a noite. buscar outra vez, Estás aí, sim, tens sim, que sim. remar bastante, não tens aquele pico da onda, aquele prazer, né? Aquela serotonina e tal. E porque o nosso sono profundo, ele acontece idealmente ali por volta das 9h30, 9, 10, entre as 9, 10, 11, né? Depende ali do horário de deitar, e a 1 da manhã, mais ou menos. Sim. E depois começam os ciclos de sono leve e sono REM. Então, para aproveitar o máximo, não é, então, tendo esses desafios, não é, com o TDAH e com o TOC, beneficias bastante destes dois. Toda a gente beneficia, não é? Não vale a pena estar a tentar convencer Sim. que toda a gente beneficia. Então, é esta questão, são escolhas. Não é? Então, às vezes eu tenho que escolher. Então, o que é que eu quero? Né? Se calhar 2 dias na semana ou 3 dias tentar... Depois tem que... É assim, é que, olha, uma convidada que esteve cá, falava exatamente nessas coisas. Aliás, esta conversa acaba quase por ser uma consequência ou uma sequência dessa conversa com a Mariana. E ela falava muito depois há aquela ideia na nossa cabeça de querer mudar tudo de uma vez. Sim, não. E isso é overwhelming para o cérebro. Não é bom. E a chance de depois dar errado... Por exemplo, que de uma forma muito geral, que mudança, para uma pessoa que vive em stress crónico, qual seria a tua primeira mudança? Claro que tem que se perceber a vida da própria pessoa. Exatamente. Mas assim, de uma forma geral, qual seria a primeira mudança? Olha, eu poria a respiração, momento de silêncio de respiração, nem que seja pausas de 3, 5 minutos, fazer, por exemplo, uma respiração quadrada, que é uma respiração muito simples de se fazer, que é a respiração quadrada. Lembrando sempre que a respiração sempre pelo nariz, boca fechada e abdominal, não é completa. Que é inspirar pelo nariz e encher a barriga de ar em 4 segundos, reter 4, expirar em 4, 4 fora e continuar. Então... Sim. Às vezes faço isso. Ir fazendo isto. Pelo menos isto, respirar. Porque é com a respiração nós conseguimos alterar o nosso estado do sistema nervoso. Então passa do sistema nervoso simpático, que apesar do nome é ele em stress, para o parasimpático. Então nós temos este poder de mudar o nosso estado emocional. Então podemos respirar e foco no sono. E normalmente o foco no sono, o que melhor funciona para um sono melhor é jantar mais cedo. Pelo menos 3 horas antes. E quanto tempo é que tu começas a ver alterações? Se adotares estas mudanças? Depende do estado de cada um. Pessoa, pois, então, por exemplo, se eu vou fazer um trabalho de equilíbrio do ritmo circadiano com alguém e se a pessoa faz estas mudanças, ou seja, mas ir fazendo aos pouquinhos, mas depende do estado, né, do que a pessoa está e como a vida está, normalmente em 2 semanas conseguimos equilibrar o ritmo circadiano. Eu tenho que meter na cabeça. Sim. Ou experimenta, porque é assim, isto é outra coisa. Mas se calhar está pesado quando tu pensas em tudo o que tens que fazer. Por exemplo, tu tens rotinas e não chamas isso de rotina. E isto que o cérebro gosta. É algo que quando vais conduzir o carro, tu pensas em tudo aquilo que tens que... Se tu começares a pensar, se alguém te pedir, descreve-me como é que se conduz o carro. Vais ficar cansada Exato. só de... deixa que eu levo-te. Sim, eu tenho... obviamente, eu tenho uma data de práticas. Agora não tenho treinado, porque estou constipado, mas eu treino quase todos os dias, por exemplo. Pronto. Isto Treino é uma quase rotina. todos os dias. E é mais ou menos no mesmo horário ou na mesma sequência de eventos. Sim. Pronto. Sim. O cérebro não sabe que horas são, tá? Pois. Ele tem o ritmo circadiano dele, o relógio interno, não é? Então, por isso, nós deveríamos respeitar mais a natureza que é o nosso corpo. E nós tratamos o nosso corpo como se fosse uma máquina que nós é que programamos como é que ela deveria funcionar para se adequar à sociedade. E deveria ser ao contrário, como é que ele funciona melhor. O meu corpo não entende, isto não me dá jeito nenhum dormir às 11 da noite, então só vou dormir à 1 da manhã. Não é? Então dá-me mais jeito. O cérebro não vai adaptar o ritmo biológico dele por causa disto. Isto vai moendo. Não é? Vai moendo o organismo, depois vem uma conta e nem sequer sabíamos que era daqueles hábitos que estávamos a ter. Então é pensar na sequência de eventos, tal como tu, quando vais conduzir o carro. Tu não pensas na sequência de eventos para ir do ponto A ao ponto B. Sim, fazes e tu pronto. vais automaticamente. Aprendeste. E depois vira automático. Sim. Então o nosso objetivo é automatizar os nossos hábitos. Mas, ou seja, não precisa mudar a vida inteira. Não precisamos mudar de emprego, mudar de marido, mudar de país, não é? Mudar para o meio do mato e plantar batatas. Não precisamos disto. Eu acho que isto também não é saudável. Tudo o que é extremo não é saudável. Sim, porque depois também vives dependente disso. Exatamente. E é o stress. Não é? Por exemplo, agora tenho uma cliente que lembrei que foi o último do fim do dia de ontem e ela teve um cancro há 9 anos e agora ele veio metastizado noutro órgão. E o mesmo cancro.
E geralmente quando vem metasticidade no outro órgão é o mesmo tumor que se teve, não é um tumor novo. E ela fez muitas mudanças na época, há 9 anos atrás, só que as mudanças foram físicas. Só que as mudanças físicas, ou seja, exercício físico e alimentação, foi principalmente isso que ela fez, e algumas no sono, mas principalmente, só que viram um stress. E viram uma série de, eu não posso isto, eu só posso aquilo, isto vai-me dar cancro, isto vai-me dar isto, Então, ela estava em stress crónico, estava em burnout. Estava em stress crónico. O corpo deu chega, basta. Ou seja, nós temos que ter atenção, que as coisas têm que ser com equilíbrio. Porque às vezes mais vale, a pessoa comer um fast food, se eu comer aquilo de forma plena, claro, eu não estou a indicar, eu nunca jamais a ninguém indico fast food, mas como a título de visualização, do que comer só os vegetais, com a proteína e com a gordura boa e os hidratos de carbonos saudáveis, enfim, tudo isso, tudo bonitinho. A exceção não faz a regra. Não, exatamente. Eu acredito numa vida equilibrada. Uma alimentação anti-inflamatória, ok, de padrão mediterrâneo, e depois adaptado a cada um, à individualidade de cada pessoa. Por exemplo, eu fui vegana durante 2 anos. E isso inflamou-me. Até eu descobrir, isto já há muitos anos, até eu descobrir que a alimentação estritamente vegana para mim é nociva. O meu corpo não dá conta. Descobriste como? Eu estava a ter assim, me sentir um bocado inchada, tinha algumas borbulhas, fui fazer exames genéticos em 2017 e nos exames genéticos disse realmente a minha alimentação tem que ser do padrão mediterrâneo, que é que eu não como carne. Eu tive 8 anos sem comer carne. Mas às vezes apetece-me comer frango do churrasco. É muito quando venho a Portugal é uma das coisas da minha lista, é frango churrasco de Portugal. Aquela churrasqueira típica portuguesa. Isso é o melhor, meu. Não, as batatas fritas. Não consigo, não me dou bem com as frituras. Eu gosto, mas depois não fico bem, então não quero esse preço. Por 5 minutos de prazer não vou pagar horas de azia, indigestão, não vale a pena. Pronto, sim. Eu escolho bem tenho as essa minhas... sorte. Batatas fritas para mim é vida. Não como todos os dias, como é óbvio, mas mas lá está, de vez em quando, tipo, apetece mesmo aquela batata frita de churrasco. Sim. Não como o frango, mas não sei, às vezes penso se devia voltar a comer carne ou não. O ano passado, ou seja, 2025, um ano atrás, eu propus-me de carne, mas tipo carne picada, uma vez por semana. Agora, carne de churrasco não como, nem pensar, tipo um bife também, não consigo, vejo, sei lá, parece-me carniça. Mas frango no churrasco? Frango sim. Até no domingo foi almoço de despedido da família, da minha família e tudo. E mas a minha é curioso. Falta comer frango no churrasco, ainda não comi. Mas é curioso porque, por exemplo, isto é aqui um desvio da conversa, mas muita gente me pergunta porquê é que não comes carne? Lá está, aquela cena social. Sim. Porquê é que não comes carne? E é engraçado, porquê é que deixaste de comer carne? E eu deixei de comer carne porque eu já só comia tipo frango e peru, aves, portanto carnes brancas. E peixe, não? Como peixe e ovos. Mas depois, e deixei de comer. Não era a cena animal. Mas hoje em dia, parece que eu não consigo voltar a comer carne por causa da cena animal. É curioso. Tocou-te a causa. Sim. Mas nós temos que respeitar. Eu nunca disse, eu não vou comer carne, eu não como carne, eu não sei. Eu apenas foi... Pode ser que amanhã me dê vontade, mas eu comecei a criar uma certa aversão. E tive assim 8 anos. E depois comecei a perceber, eu acho que me vai fazer bem. E mesmo sabendo do meu exame genético, que seria bom comer carne uma vez por semana, carne vermelha. Sim. E então, ano passado, eu abri-me isto, eu vou experimentar, ver como é que eu me sinto, que eu perco massa magra facilmente. Pois. Deixa-me ver como é que isto... Quero ver como é que funciona no meu corpo. E abri-me para isso e pronto. Socialmente às vezes é mais fácil também, mas eu voltei a comer peixe e frango depois da pandemia também. Pois, porque depois tu estavas a falar da questão social e veio agora aqui à memória essa questão, por exemplo, em relação com o stress, e a mim acontece-me ainda bastante, que é o julgamento que há quando tu paras. No sentido de se estás relaxado é porque não estás a trabalhar. Se não estás a trabalhar é porque és um preguiçoso. Sim, mas se calhar a opinião alheia está a importar muito, não é? Sim, mas eu acho que isto acontece muito Sim. Não é? Tu sentes, lá está, tu sentes isto de uma forma castradora. Mas será que uma parte em ti também não acha isso? Sim, claro. Pois, é porque isso dá velcro, não é? Porque se isto a pessoa tem tem algum comentário, mas não dá velcro, ou seja, não sentes minimamente aquilo,
passa batido. Não. Este julgamento eu acho que acontece muito, acontece comigo e acontece com grande parte das pessoas, que é se tu estás a parar, se hoje não tenho muita coisa para fazer, tenho que inventar qualquer coisa para fazer. Tem que estar ocupada, não é? Tem que estar ocupada. Só que estar ocupado não é igual a ser produtivo, não é? Exato, estar ocupado não é igual a ser produtivo. E eu acho que isto também contribui, obviamente, para esse não saber parar. Não saber... Mas sabes que há um processo do cérebro, o processo da criatividade, ele inclui, né, dentro tem uma etapa que é tu investias naquilo, no conhecimento, o que é que tu queres fazer, o que é que queres desenvolver e tal, tu estudas, vais tentando fazer, só criar um nome, não é, para o teu negócio. Sim. Ali pesquisas isto e pesquisas aquilo e de repente dá-te um branco, depois não consegues criar mais nada, ou tens que criar conteúdo, não é, seja podcast, o que for, e depois de repente tens é que sair e não fazer nada. Sim. Nada. E dar uma caminhada, às vezes é um dia, outra vez são 2 dias. E isto, aquele eureka, não é? Ele vem deste processo. Eu não estava a fazer nada e de repente veio uma ideia do nada. Não veio do nada. Ele é a terceira etapa de um processo de criatividade. Então, o não fazer nada tem que fazer parte da nossa agenda de produtividade. Sim. E valorizar o não fazer nada. E temos que começar a falar sobre isto. Quando perguntam, então, Raminhos, o que é que estás a fazer? Olha, nada. E começar a dizer aquilo, Exato. a integrar aquilo. Nada, mas com prazer. Digo Nada. Estou a usufruir deste nada. Sim. E depois a coisa vem. Eu hoje já consigo fazer isso e interpretar também de onde é que vem, obviamente. Vem... Exato. Que parte minha aqui é que está a tocar. Claro, isto vem de educação também, obviamente. Tudo. E é o olhar de quem, não é? É o olhar de quem está em cima, é a voz de quem que aparece, é da mãe, é do pai. É do meu pai. Está claro, não é? Já está resolvido. Mas é isto, é do meu fazemos. pai. Então, esta autoterapia, não é? Interna, que é este autoconhecimento, estarmos constantemente com o nosso observador, digamos, se tivéssemos uma parte nossa que pudéssemos dar esse nome, esse observador, para percebermos sempre como é que nós podemos estar a buscar processos de cura internos. Porque este processo de cura, ele é contínuo. Não, nós estamos aqui para evoluir. Sim. Nós não somos seres prontos e acabados. Não é? Estamos sempre a poder melhorar. E todos os desafios que vêm da vida, isto é uma forma que eu gosto de olhar, e é o único controle que nós temos, a única coisa que nós conseguimos controlar na vida é a forma como nós reagimos àquilo que nos acontece. Claro. Não é? Então temos que parar de sair daquele vitimismo de coitado de mim, isto acontece sempre comigo, ou é a minha genética, os meus pais, é o meu chefe, são os amigos, é a família, são os outros que acontecem, e ser ok, então como é que eu posso interpretar isto e o que parte minha que eu preciso trabalhar para poder melhorar e subir de degrau neste aspecto. Que sinais é que as pessoas podem estar atentas? Sinais de alerta? As coisas que, por exemplo, há um exercício que eu gosto muito de fazer, de deixar como trabalho de casa em algum momento para as minhas clientes, que é, você já ouviste falar do diário de gratidão, né? No fim do dia, a pessoa agradecer a 3 coisas que do dia, não é? Que aconteceram no dia, mas é um bocadinho mais rebuscado, que é agradecer alguma coisa que elas fizeram por elas naquele dia, agradecer a alguém que fez alguma gentileza por elas, e a outra é agradecer a alguém que as desafiou. Porque sempre que alguém nos desafia, como por exemplo vem um julgamento, né, e eu estou aqui assim sem fazer nada realmente, que parte minha é que tocou e que eu posso trabalhá-la. Então, que parte minha é que a outra pessoa que me desafiou, ela trouxe luz para aquilo, para que eu agora possa trabalhar. Mas esse exercício é para a pessoa descobrir o quê? Tem 2 sentidos. Não é um exercício da neurociência, ele tem 2 sentidos. Um deles é porque os nossos hábitos, seja hábitos físicos, seja hábitos de pensamento, de comportamento, eles são caminhos neurais, não é, que nós temos. Não é? Nós temos na nossa cabeça uma série de autoestradas, que são aqueles que nós fazemos já automaticamente, não é? Como conduzir, por exemplo, e temos aqueles que têm um monte de mato no meio. Não é? Então, se eu quero acessar uma parte minha, por exemplo, o sentimento de gratidão, né? Que a gratidão é um sentimento, né? E é dos melhores sentimentos que se pode ter, sentir grato dá uma plenitude enorme. Muitas vezes esse sentimento de gratidão que nós não estamos muito acostumados a receber, né? Temos dificuldade em receber, e então esse caminho assim, é como se fosse um monte de mato. Depois está aqui a gratidão, estou aqui eu, digamos assim, aqui está um monte de mato e eu quero construir um caminho mais direto, uma autoestrada, quero desbastar para construir esse caminho, não é? De acesso à gratidão. Então isto é uma forma de construir, de desbravar para construir este caminho. E a outra é o processo de eu olhar mais para mim e não olhar só aquela pessoa que estúpida, aquela pessoa que falou isto comigo.
E a pessoa fica vitimizada e renega ao outro, fica até, né, com um bodezinho do outro e segue a vida. Não, ali houve uma oportunidade de cura. Nos relacionamentos, né, a nossa maior faculdade na vida, diria até mestrado, doutorado, pós-doutorado, é com os nossos relacionamentos próximos. Então, estas pessoas que nos tocam mais nas nossas feridas, têm mais acesso aos nossos botões. Sim. Então, aproveitar estes relacionamentos para perceber partes nossas podem ser trabalhadas. É cansativo. Mas depois torna-se também um automático, não é? Eu sei, assumir o poder pessoal é cansativo. Sim. Sim, é muito mais fácil nós termos a culpa do outro, não é? Claro. Eu sinto às vezes, por exemplo, olha, de questões muito específicas, quando eu estou num processo de ansiedade ou com uma obsessão, e em vez de entrar naquele registro que eu entrava muito de porque é que isto não está sempre a acontecer e vou estar sempre a pensar nisto e agora vou não sei o quê, blá, 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 ter que fazer aquela pausa e disse, ok, porque é que eu estou outra vez aqui neste sítio? O que é que eu não estou a fazer? O que é que não sei o quê? Qual foi o gatilho, meu? O que é que Qual me é que foi o levou? gatilho? O que é que me levou aqui? É cansativo. Sim, sim. Mas é construtivo, não é? É a única forma de muito lidar melhor, com isso. é o que eu digo. É cansativo, mas vale muito a pena do que estar sempre preso na mesma, no mesmo sítio. Sim. Olha, estavas a falar do exercício de gratidão. Há um que eu fazia que era parecido com esse, que era, como é que era? Porque eu fiz aquilo durante um tempo. Lá está, depois deixei de fazer. Se calhar também deixei de fazer porque não deixou de fazer sentido, sei lá. Mas era agradecer por algo que eu tinha, era apontar 3 coisas também, mas aspectos positivos do dia. Algo que eu fiz que tivesse corrido bem, algo que aconteceu que tivesse marcado o meu dia e outra coisa qualquer do género. Eu já não me lembro muito bem do exercício, mas o que eu me lembro é que o que é que este exercício promovia? Promovia de tu começares a reparar nos pormenores e perceberes que às vezes quando tu estás nessa roda viva, há coisas que te acontecem boas que tu nem sequer reparas. E isso foi muito interessante. E isso, exatamente por isso, porque o nosso cérebro, ele é programado para a sobrevivência. Então, para sobreviver, ele está o tempo inteiro, 70% do tempo ele está à procura de ameaças. Sim. Então não consegue está perceber... a querer resolver problemas, a resolver... Sim. Então, ou seja, o que é que possa estar aqui a ameaçar a nossa sobrevivência? Então, nós precisamos criar, ou seja, nós não estamos só aqui para sobreviver, tipo, cérebro. Para de ser tão rudimentar ainda. Né? Nós não estamos aqui para sobreviver, estamos aqui para viver. Né? Isto é uma das coisas que eu digo. Não passei por um cancro para sobreviver ao cancro, passei por um cancro para eu viver a minha vida. Não é? E acho que nós estamos aqui todos para viver e não para sobreviver. Sim. E então, criar estratégias de dizer ao nosso cérebro que nós estamos seguros. Então, quando nós começamos a ter estes caminhos de gratidão, começamos a perceber coisas boas no nosso dia-a-dia que passariam batidas. Porque, afinal, elas não foram uma atentada à nossa sobrevivência. Então, se não foi atentada à sobrevivência, eu nem percebi. E é engraçado que tu começas, tipo, coisas tão simples como hoje estive 20 minutos a falar com a minha filha mais nova sobre não sei o quê. Sim. E tu pensas, e que engraçado, isto foi fixe. Sim. E se calhar se tu não tivesses atento a esses pequenos pormenores, lá está. Ou se eu não tivesse feito este exercício, isto ia-me passar completamente ou seja, ao lado. Esse caminho não está um monte de mato no meio. É neuroplasticidade. É neuroplasticidade, exatamente. Sim, tu criares novos caminhos neuronais, então, novas redes neuronais. Então começas a perceber, não começas só na tua lista do fim do dia, mas começas a perceber em estado de presença. Tipo, olha que momento tão bom aqui com a minha filha. Vai depois para a minha lista à noite, se ainda a fizeres, vai para a minha lista à noite. Percebes no momento. E não só quando fizeste a lista no fim do dia. Então isto quer dizer que o caminho está lá. Está mais fincado. Eu tenho essa mensagem na minha cabeça, eu vou ter mesmo que fazer alguma coisa. Que eu tenho essa mensagem na minha cabeça que a minha vida ia melhorar bastante se eu fizesse determinadas coisas. Então começa com uma coisa por vez. Pois, e depois, 2 ou 3 semanas depois, pões outra. Vai ter que ser. Não é? Então, tudo de uma vez, não. Vai criando espaço. Sim. Criando espaço. Depois, quando começas a sentir o benefício, porque uma das coisas também que as pessoas esperam, e acontece muito aqui nesta época do início do ano, que é esperar que a motivação venha para fazer a mudança. Não. Isso é uma coisa que eu já sei que não existe. Só que o cérebro não funciona assim. Ele primeiro tu fazes. Isso eu sei que primeiro é como diria o Fernando Pessoa. E a motivação, desculpa, eu tenho a certeza absoluta que tu não estás todos os dias motivado a ir ao ginásio. Não, claro que não. Mas pouquíssimas vezes, só que estou no automático. Claro. Estou no automático. Eu agarro-me a uma coisa, como eu te disse, eu não tenho ido agora porque estou constipado e eu faço Muay Thai.
Sim. Então, pá, estou aleijado e assim, pá, não vale a pena estar a Mas insistir. podes fazer uns alongamentos em casa, Mas não é que só eles isso. até aumentam Sim. a imunidade. Mas não é isso. A questão é, lá está também ouvir eu por mim e a treinar. Sim. Só que eu penso, ouve também o Sim, teu ouve corpo. o corpo. Tens um dedo aleijado, Sim. estás constipado, aproveita, mas é para recuperar, para depois poderes treinar com, Sim. Até porque se te magoas mais, depois vais dar trabalho à tua Exato, família, não é? então A tua não- mulher é que vai sofrer com isso. Portanto, mais vale aproveitar. Mas eu não me apetece ir treinar todos os dias. Mas não é para perguntar, é automático. Mas quando eu chego Sim. e às vezes até estou a treinar e estou isto é tão difícil. Mas depois não há um único dia, é isto que eu digo à malta, não há um único dia que eu não saia do treino e não diga fogo, isto Valeu foi a pena. fixe, valeu a pena. Exato. Não há Exatamente. um único dia. E é isso que temos que nos agarrar. Sim, porque é o isso cérebro que eu- depois, que ele já vê o benefício, ele depois começa-te a ajudar também a ires fazer. Mas sempre a mente vai dizer, porque a mente ela quer poupar, o cérebro quer poupar energia. Então ele vai sempre dizer, não vais, para quê? Está frio, ainda está cedo, acabou de amanhecer. Como ou um não sei chocolatinho, quê. vamos ficar Exato, aqui os vamos ficar dois. aqui quentinhos, não sei o quê. Vai dizer um monte de coisas. Só que é isto que define, que distingue o que é um adulto maduro também o que é um adulto mimado. Não é? Um Sim. adulto maduro faz aquilo que precisa ser feito. Não é? As crianças é que fazem só aquilo que querem. Não é? Nós adultos, há muitas coisas que nós fazemos e que não gostamos assim tanto. Não é? Dentro do teu trabalho também deves ter coisas que não gostas muito. Claro. E tens coisas que gostas mais, mas as coisas que gostas mais valem os preços das coisas que gostas menos. Então é como tudo. Aliás, eu pago este podcast com os trabalhos que eu gosto menos. Pronto, exato. Que é uma coisa maneira compensa também a outra. de pensar, olha, eu não me está a precisar fazer isto, mas dá para... vai buscar ali ao outro lado. Sim, isto acontece muitas vezes até com pessoas que não gostam muito dos trabalhos que fazem e que só que é o que paga as contas e no momento não dá Sim, para mudar, mas não é? Vai se ter que calhar, desenvolver alguns mas esse talentos. trabalho que fazem dá Ele para outras... permite para fazer outra coisa. Se calhar ganham exato. mais num trabalho que não gostam, mas esse ganhar mais dá para Para viagens. fazer outras coisas que Sim. gostam. Então as pessoas vão trabalhar perspectivas, não é? Sobre a vida. A nossa mentalidade também, nós temos que cuidar muito da nossa saúde mental também, da qualidade dos nossos pensamentos, a forma como vemos a vida e a forma como lidamos, não é? Com os desafios. Que mensagem é que tu gostavas de deixar a quem nos está a ver e ouvir sobre Mais alguma? estas, Ok. sim, aquelas práticas e aquelas dicas de ponto de partida, de arranque? Sim. Olha, uma coisa agora que estávamos aqui até a falar, acho que é muito importante perceber, cada um perceber que nós temos um poder sobre a nossa saúde muito grande e que nós temos a tendência de delegar esse poder. Sim. E então, se nós queremos estar, se Que nós não queremos andamos à viver, deriva. exato, nós queremos viver ao invés de sobreviver, nós precisamos fazer a nossa parte. É como, por exemplo, um navio. Há uma frase, acho que é do Mark Twain, que fala isso: o navio não afunda porque, por problemas, por tempestade. Não é por causa de uma tempestade. O navio afunda por problemas no casco. Não é do navio. Então, eu tenho a responsabilidade de cuidar do meu casco para lidar com as tempestades. As tempestades vão existir. Sim. Nós não podemos controlar a vida fora de nós, mas nós podemos nos potencializar para a vida. Então nós temos que ir buscar hábitos, não é? A todos os níveis físicos, mentais, emocionais, espirituais, para nos fortalecermos no nosso dia-a-dia, para termos a vida que nós queremos ter. E não é uma vida perfeita, não é? Ninguém tem vida perfeita. Não é mudar tudo na vida, mas ter pequenas fontes de abastecimento de energia no nosso dia-a-dia para que a vida seja uma vida e não uma sobrevida. Tá? É que eu falo imensas coisas, eu dou imensas sugestões, faço imensas perguntas para a autorreflexão também. Lanço uma série de sementes para poder ajudar as pessoas de forma humana, não é de forma impossível e que tenha que fazer uma série de coisas, não é isso, mas que possamos começar a fazer mudanças. Eu até hoje, eu comecei este processo de mudança há 13 anos, 13, quase 14 anos, e ainda faço mudanças hoje em dia. Então isto é um processo contínuo. Sim. É um processo em evolução e a pessoa seja mais suave consigo própria, mais amorosa, traga amorosidade para a equação. Menos julgamento, menos autojulgamento. Faça com amorosidade, com autorrespeito e sempre com o observadorzinho ligado. Sim. Para perceber os processos de oportunidade de cura. E abraça as emoções. Não é perder-se, por exemplo, se tem um medo, não é perder-se nas emoções, mas tentar acolhê-las, respeitá-las e usá-las como ponte para um relacionamento melhor com o mundo.
tenha silêncio, traga silêncio, valorize o sono, valorize uma alimentação anti-inflamatória a maior parte do tempo e perceber que tudo aquilo que nós fazemos tem uma expressão na nossa saúde. E coma frango no churrasco. De vez em quando, que não faz mal. De vez em quando, não. Vânia, Exatamente. muito obrigado por ter estado aqui. Vais voltar para casa, não é? Está melhor tempo lá? Lá está muito calor. Está demais. Não, mas está demais. Eu estou aqui há um mês também já, não é? Eu fico aqui entre Portugal e Brasil, o meu coração está sempre... Podem acompanhar a Vânia nas redes sociais, no Instagram, podem procurar os livros da Vânia, o último, Emoções que Inflamam Hábitos que Curam, Vânia Castanheira. Muito obrigado por ter estado aqui no Somos Todos Malucos. Quanto a vocês, já sabem, continuem a acompanhar o podcast no Observador, em todas as plataformas de áudio, vídeo aqui no YouTube, e para a semana teremos obviamente um próximo convidado. Até para a semana, muito obrigado. Quando falo, descubro mais sobre mim, e quando escuto, compreendo mais os outros. Mas quer abra a boca ou preste atenção, tenho cada vez mais a certeza que somos todos malucos.